Olá! Seja bem-vindo à série Look Costureiro do canal Vestida de Sonhos. Aqui você vai aprender a modelar, cortar e costurar as peças mais incríveis que o seu guarda-roupa já viu. Feito para quem não sabe costurar aprender do zero e para quem já sabe se aprimorar. Eu costumo dizer que nós costureiras somos fadas da vida real. E eu posso provar. Hoje vamos dar os primeiros passos na modelagem plana. Quer coisa mais mágica do que pegar um papel, fazer alguns cálculos como um alquimista e no fim ter um vestido fantástico? É pura magia. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a base da blusa. E é a partir dela que você vai fazer interpretações para todos os tipos de blusas e casacos que conseguir imaginar. Borboletas na barriga. O segredo de uma modelagem perfeita começa com uma boa base. Então já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque eu vou te ajudar a desvendar todos os mistérios. Para ser uma modelista de respeito, você vai precisar de lápis ou lapiseira 09, curva francesa, curva de alfaiate, esquadro, régua reta, tesoura de papel, fita métrica e papel para modelagem. Para começar, vamos analisar quais medidas vamos precisar para fazer essa base. Caso você ainda não tenha as suas, clica aqui no card que eu fiz um passo a passo bem detalhadinho explicando cada uma delas. Então já pega a caneta e o papel para poder anotar as suas. Você vai precisar do contorno do busto, contorno da cintura, contorno do quadril, altura da cava, altura do busto, altura da cintura, altura do quadril, largura das costas, cava a cava, separação do busto e comprimento da blusa. Se você fizer esse comprimento até a altura do quadril, vai facilitar muito sua vida. Mas caso você queira fazer menor, mais pra frente eu vou te ensinar como agir nesse caso. Para começar a modelagem, a gente sempre usa a medida mais larga do corpo, que varia entre o busto e o quadril. Então, como a gente já aprendeu lá nas medidas, o contorno do quadril é a circunferência que eu tenho partindo daqui até chegar nesse ponto de novo, aqui nessa altura, e a altura do quadril é partindo aqui da cintura até aqui no ossinho do quadril. Então elas são completamente diferentes e é muito importante você se atentar a isso, porque eu já vi gente colocando a altura do quadril onde era quadril, a altura da cintura onde era cintura, e aí ficava tudo errado. Então presta muita atenção nisso. Aqui eu uso um papel que vem no metro. Então o que eu faço? Eu sempre venho e meço no manequim ou em mim ou na pessoa que eu vou fazer o comprimento que eu quero para essa base, né, da blusa. Depois que eu tiver tirado essa medida, eu vou lá no papel e acrescento 10 centímetros para que depois eu possa jogar margens e acrescentar alguma coisa. Então, se o meu comprimento é 60 centímetros, eu coloco 10 a mais para o papel. Se você tiver aquelas folhas comuns de papel craft, você pode usar elas normalmente, mas se você tiver um rolo de papel, se você colocar 10 a mais, é sempre suficiente. Você vai começar marcando 5 centímetros na lateral, de acordo com o comprimento do papel, e vai traçar essa reta. Vai marcar 5 centímetros de cima para baixo aqui, vai encaixar o esquadro na reta, bem direitinho, e vai esquadrar. Aqui nessa parte nós temos o ponto 1, que fica localizado no vértice do ângulo. Depois vamos marcar o comprimento daqui para cá e daqui para cá, no caso 50 centímetros. E na largura nós vamos marcar 1/4 do quadril, mas por que 1/4? O que acontece é que para fazer a modelagem, o ideal é que você trabalhe com metade da frente e metade das costas. Então, imaginando aqui no manequim que eu estou trabalhando com metade da frente, aqui eu tenho a minha outra metade. E nas costas a mesma coisa, trabalhando com a metade, aqui eu tenho a minha outra metade. Então eu faço dessa forma porque quando eu for cortar, eu vou dobrar o tecido e vou cortar com o tecido dobrado, que eu tenho o lado esquerdo e o lado direito, porque eu cortei com ele dobrado e assim ele saiu espelhado. Ou seja, eu não preciso modelar os dois lados, o que facilita muito minha vida, porque senão você teria que fazer todas as curvas, prestando atenção se a régua estaria encaixada perfeitamente de um lado para ficar igualzinho do outro. Então se eu dobro o tecido, facilita muito minha vida para os dois lados ficarem perfeitos na hora do corte. Pensando nisso, eu tenho 1, 2, 3, 4 partes. E é por isso que eu divido as minhas circunferências por 4. No caso do manequim, 23,5. E aí é só fechar o retângulo. Aqui eu tenho ponto 2, aqui eu tenho ponto 3 e aqui o ponto 4.
Terminamos de fazer o nosso retângulo e agora a modelagem vai começar pra valer. A primeira medida que nós vamos marcar vai ser a altura da cava. É muito importante que todas essas informações que eu for te passando, você vá analisando ela para que você consiga entender a modelagem de verdade. Porque muitas vezes a gente vai pegando esses comandos, vai fazendo, sem se questionar do porquê. E quando a gente começa a se questionar, aí sim você começa a ser uma modelista de verdade. O que a gente marcou até agora foi o contorno do quadril e o comprimento da minha base. E agora nós vamos marcar a altura da cava. Partindo aqui da linha do trapézio, quando eu desço, a primeira medida que eu tenho é a altura da cava. Essa linha aqui é a altura do busto e a minha altura da cava está um pouquinho acima dela. Então é a primeira medida que eu vou marcar. E essa marcação que a gente vai fazer agora no manequim é justamente para demarcar onde vai ser exatamente essa altura da cava. E aí a gente começa a enxergar essa parte tridimensional aqui no papel. E a altura da cava do manequim no tamanho real são 21 centímetros. Então eu vou marcar do 1 ao 5, 21 e do 3 ao 6, 21 e vou passar a régua para não ficar torto. E aqui vai ser o 5 e aqui o 6. E agora eu vou marcar a altura da cintura, que a gente tirou a partir aqui do trapézio, vindo aqui na frente, passando por cima do busto até a linha da cintura. Que no caso do manequim no tamanho real são 38 centímetros. Então eu vou marcar do 1 ao 7, 38 centímetros e do 3 ao 8, 38 centímetros. E vou passar uma reta. Aí aqui eu tenho o ponto 7 e aqui eu tenho o ponto 8. Agora nós vamos marcar a largura das costas. Nesse caso especificamente, nós vamos marcar metade da largura das costas. Mas por que metade e não 1/4 como a gente fez nos outros casos? É que essa medida a gente tira de uma articulação até a outra. Ou seja, a gente tira só na parte de trás, a gente não tira uma circunferência. E aí, imaginando essa linha aqui do centro, ó, eu divido essa parte em 2, que é o que acontece na minha modelagem também. Eu tô trabalhando só com metade das costas, então por isso aqui eu vou usar a metade da largura das costas, tanto para frente quanto para trás. E no caso do manequim são 19 centímetros. Então partindo aqui do ponto 1, vindo nessa direção, eu vou encontrar o ponto 9, marcando 19 centímetros. Eu faço a mesma coisa em cima e embaixo. Venho com a régua reta e uno um ao outro, e esse vai ser meu ponto 9 e esse aqui meu ponto 10. E agora vamos marcar 1/6 do pescoço. Ai meu Deus do céu, que tanto de números diferentes, 1/6, 1/2, 1/4. Calma, conforme você for fazendo, você vai conseguir decorar tudo isso e daqui a pouco vai parecer uma brincadeira. E a gente vai dividir por 6 porque é uma regra matemática que dividindo por 6 você consegue chegar naquela mesma circunferência inicial. No caso do manequim, a circunferência do pescoço dele são 38 centímetros. Dividindo isso por 6 dá 6,33. E é 6,33 mesmo. Como que você vai marcar isso? Então aqui eu tenho o 6. Quando eu venho para o próximo tracinho, eu tenho 6,10, no próximo 6,20, no próximo 6,30. Então é 1, 2, 3. Eu posso marcar exatamente aqui no 3, porque o 33 vai ser complicado de encontrar mesmo, mas aí eu tenho o número mais certinho. E esse aqui vai ser o ponto 11. O ponto 12 é 1/6 do pescoço mais 1, então vai ser 7,33. Aí eu marco da mesma forma. Eu venho aqui, eu tenho o 7, 7,10, 7,20, 7,30 e aí eu marco aqui. E esse é meu ponto 12. Do 9 ao 13 você vai marcar a caída do ombro, que é aquela diferença que eu tenho entre o trapézio até a pontinha do ombro, que a gente tinha falado que é uma medida padrão de 3,5. Então você vem aqui, marca 3,5 e esse é o ponto 13. Do 10 ao 14 e do 5 ao 15, você vai marcar a metade da medida entre 3 e 10. Você vai fazer isso porque a gente precisa encontrar a metade de onde está a cava para que a gente possa depois construir essa circunferência, porque a partir dela a gente vai marcar metade do cava a cava e aí a gente vai um pouquinho para frente para poder fazer essa circunferência que é importante para que a gente possa colocar o nosso braço. Então sempre que forem metades eu pego aqui, dobro a fita ao meio, que eu consigo encontrar a metade certinha, e esse é o meu ponto 14. E aí eu marco a mesma medida aqui na frente para poder criar o ponto 15. Do 15 ao 16 é metade do cava a cava. A gente tirou essa medida vindo de uma cava até a outra. Então quando eu penso nessa medida,
ela que vai definir exatamente aonde vai parar essa curva aqui da minha cava para que eu possa fazer essa circunferência direitinho e aí sim o meu braço vai encaixar perfeitamente. No caso do manequim, essa medida é de 34 centímetros e eu vou dividir ela por 2, que dão 17. Então eu vou pegar essa parte, vou marcar daqui para cá 17 centímetros nessa reta. Do 5 ao 17, você vai marcar 1/4 do contorno do busto. Então, esse contorno é uma circunferência que parte daquela mesma regrinha que a gente entende que são 4 partes e por isso que a gente vai dividir por 4. Agora, a gente começa a entender uma coisa que é muito mais profunda nessa modelagem, que é o seguinte. Primeiro, eu marquei a minha altura da cava e agora nessa linha da altura da cava, eu tô marcando 1/4 do meu busto. E é aí que eu vou começar a definir. Primeiro eu marquei essa altura e agora eu tô definindo essa largura. E aí sim, isso vai começando a ficar tridimensional no papel também. A cintura do manequim é 84 centímetros, que dividido por 4 dá 21. Então eu vou marcar daqui pra cá 21 centímetros. E esse é o ponto 17. Do 7 ao 18, você vai marcar 1/4 da cintura mais 2 centímetros para pence. E aí aqui a gente consegue entender mais uma vez a mesma coisa do busto, né? Pra gente começar a criar essa modelagem que depois será tridimensional. Então, primeiro eu marquei a altura da cintura e agora eu vou definir aonde ela termina para que eu comece a fazer essa curva, né? Eu tenho um busto que é mais largo e aí eu vou puxar para uma parte que é mais fina, que é a cintura. A cintura do manequim é 64 centímetros, que dividido por 4 dá 16. Mais 2, 18. Então, eu vou marcar do 7 para dentro, 18 centímetros. E esse é o ponto 18. Agora, do 5 ao 19, do 7 ao 20 e do 2 ao 21, você vai marcar metade da separação do busto. A gente marca metade dessa medida porque ela é como a largura das costas, que foi tirada de um lado para o outro. Aqui, a gente tirou de um mamilo até o outro para encontrar essa separação, que é a partir disso que a gente vai encontrar onde vai ser construída a pence. Então, como ela foi tirada assim, eu tenho a minha metade nessa parte e aí eu só preciso dessa medida. No caso do manequim, essa medida é de 18 centímetros, que dividida por 2 dá 9. Então, eu marco 9 daqui pra cá e daqui pra cá. E passo uma reta unindo os três. E aqui é o ponto 19, aqui o ponto 20 e aqui o ponto 21. Do 19 ao 22, você vai pegar a altura do busto e vai subtrair a medida da altura da cava. Essa medida vai ser para a gente encontrar onde que vai ser o ápice do mamilo. A gente acabou de marcar a largura, né, onde ele tá, e agora a gente vai marcar a altura. E uma forma de eu descobrir ele é subtraindo a diferença que eu tenho entre a altura da cava e a linha aqui do busto, que assim eu consigo encontrar exatamente onde está esse ponto para fazer uma pence perfeita. A altura do busto do manequim são 24 centímetros e a altura da cava 21, então 24 menos 21 dá 3. Então eu vou marcar daqui para baixo 3. E aqui eu tenho o ponto 22. Como minha pence é de 2 centímetros, a partir do ponto 20 eu jogo 1 centímetro para cada lado. Então eu venho aqui e jogo um para a direita e um para a esquerda, encontrando assim o ponto 23 e o ponto 24. Depois é só unir todo mundo com a régua reta. E para finalizar, você vai marcar do ponto 4 ao 25, 1 centímetro. Então aqui nessa parte você vai subir 1 e vai marcar o ponto 25. Agora nós vamos fazer as curvas. É muito importante que você preste bastante atenção nessa hora, porque se você encaixar a régua de forma errada, pode dar vários defeitos na sua modelagem. E eu vou te dar agora todos os exemplos para que você não cometa esses erros aí. Começando pelo pescoço, aqui nessa parte a gente vai fazer a curva do ponto 12 ao ponto 11, unindo com a curva francesa. O que pode acontecer? Se você colocar a régua muito curva, assim, quando você espelhar e fizer para esse lado, ele vai criar um biquinho, então ele vai fazer uma pontinha no centro do seu decote. E aí quando você vê isso, você acaba ficando com medo e deixando a régua reta demais. E aí colocando ela mais reta nessa posição, o que acontece é o efeito contrário. E o seu decote vira uma espécie de V, fazendo um bico aqui. E aí ele fica mais ou menos assim.
Tá, mas então como que é a forma correta? Aqui no manequim a gente consegue observar que ele vem com uma curva suave de um lado para o outro. Ele não faz nem um bico e nem um bico para cima. E aí o que eu busco é que eu encaixe essa régua de uma forma suave, que ele venha, mantenha aqui no meio e continue aqui para o outro. Então como que eu faço isso? Para fazer a forma ideal, você tem que observar se nessa pontinha ele está dando continuidade e se aqui também está dando continuidade. Eu vou riscar maior para que você possa enxergar daí. Aqui eu consigo ver que ele deu a continuidade perfeita e no ponto 11 também. Você pode sempre fazer isso para ter certeza que vai dar certo. Do 11 ao 13 você só puxa reto. A curva da cava é a mais simples de fazer porque ela tem 3 pontos de referência. Então o que você vai buscar é colocar a régua de uma forma que você vá movimentando até ele encaixar nos 3 pontos, que são o 13, o 16 e o 17. Geralmente a régua não encaixa de primeira, então vá movimentando ela até que você consiga perceber que ela pegou nos 3 pontos direitinho. E aí é só riscar. Agora nós vamos fazer a curva da lateral, que também pode dar alguns defeitos dependendo de como você encaixa a régua. Colocando a régua assim, deixando essa partezinha dela mais arredondada aqui, juntando do 17 ao 18, ele fica assim. Como você pode observar, aqui ele começa a dar uma saidinha, e aí quando eu vier fazer essa parte de baixo, eu viro a régua e também tem uma tendência de querer deixar essa parte onde fica o quadril muito arredondada. Então colocando a régua assim, eu observo que ele cria um culote aqui e que nessa parte a cintura fica bem arredondada, o que não é o ideal. Se você observar aqui no ponto 18, traçando uma reta para cá, quando eu faço isso, o ponto 18 ficou um pouco mais para fora do que nessa parte aqui. Ou seja, a minha cintura é a parte mais fina. Quando eu coloco a régua muito arredondada, eu deixo outra parte que não é a minha cintura mais fina do que ela, fazendo com que tenha o defeito na minha modelagem, que é deixar a parte aqui, onde não é tão pequena, muito ajustado. Ou seja, naquele ponto acima da cintura a peça vai ficar apertando e não pode acontecer isso. Já no quadril, colocando a régua muito arredondada, você vai criar um culote aqui nessa parte, fazendo com que crie um fofo, uma espécie de uma bolha, e também não fica nem um pouco legal. Mas aí a pessoa vê isso e já fica desesperada e quer o quê? Deixar a régua reta demais. Vamos ver o que acontece? Puxando no ponto 17 para o ponto 18, eu estou usando agora a parte mais reta da régua. E para fazer a parte de baixo eu viro a régua ao contrário e vou usar a parte mais reta de novo. Se eu observar aqui agora, eu criei um V nessa parte, que faz mais ou menos assim. E qual o problema de deixar muito reto? O que acontece é que a gente tem uma curva aqui nessa parte, então se eu deixo muito reto aqui e muito reto aqui, nessa parte vai criar um bico e também aqui embaixo não vai assentar nessa curva do quadril. Então qual que é a forma ideal de fazer essa curva? Geralmente você vai usar a parte do meio da régua para poder fazer essa primeira curva aqui. Então o que a gente busca é uma curva sutil. Igual é aqui mesmo, ó. Se você observar, ele vem praticamente reto, aí aqui ele faz uma curvinha vindo para o quadril. E aí você puxa do 18 ao 17. Depois eu viro a régua, eu preciso que nessa pontinha aqui, a régua encaixe nessa reta. Então se eu observar aqui, ela tá chegando e tá mantendo aqui. Então ela vem... E aqui, ó, ela encaixa e mantém no ponto 25. Em alguns casos, se a pessoa tiver a cintura muito fina, a modelagem vai realmente fazer assim, mas não tem nenhum problema. É só você vir com essa partezinha mais curva da régua, encaixar aqui e tirar caso tenha dado algum defeito. Para finalizar, você vai usar a régua nessa posição, encaixando do ponto 25 até mais ou menos o meio do molde. Lembrando que a gente sempre usa a curva mais sutil, então você não vai colocar uma curva muito drástica, porque senão ele vai chegar aqui, mas também não vai deixar muito reto para ele não vir para cá direto. Você coloca mais ou menos no meio da régua, fazendo com que essa curva encaixe aqui no meio do molde. Eu demorei muito tempo para entender o porquê da posição da régua. E depois de muito me questionar, algumas coisas começaram a fazer sentido. Quando a gente olha para o corpo, a gente observa que ele tem uma curva. Uma aqui, quando eu parto aqui do busto, ela entra, e quando eu parto da cintura para o quadril, ela sai.
E mais uma vez, se eu pego do quadril para baixo, ela entra novamente vindo na direção do joelho. Então eu transmito exatamente isso para o papel com a minha régua. Então, quando eu for fazer essa curva do busto para a cintura, eu coloco a régua nessa posição, porque eu preciso que tenha uma entrada aqui nessa parte. E como a curva acentuada da régua tá aqui nessa parte, então eu coloco essa curva para baixo. Eu não coloco ela para cima, porque senão fica com uma reta vindo aqui para minha cintura, que é uma parte que tem uma curva. Então, ela ficaria errada, criando um bico nessa parte. Então, nesse caso, essa curva fica para baixo. Já para fazer da cintura para o quadril, eu faço o contrário. Então, do busto para a cintura, eu coloquei ela nessa posição. E aí, para fazer para baixo, né, da cintura para o quadril, eu só viro ela o contrário. E aí, eu faço pegando da cintura para o quadril. Que aí, é exatamente isso que a gente vê, ó. Ela tem essa curvinha aqui, que vem, encaixa e faz esse voluminho que a gente precisa nessa parte. Eu já vi em alguns casos colocarem a régua assim para poder fazer a modelagem. Só que, pela lógica, se você coloca ela assim, você está criando um culote, né? Você está criando um volume aqui na cintura que não existe. Por mais que eu tenha uma cintura e ela venha aumentando aqui para o quadril, a parte que é arredondada é a do meu quadril. Então eu tenho que colocar ela o contrário, porque aqui você até consegue enxergar um quadril, olha só. Diferente de quando eu coloco assim, que não faz muito sentido ele vir pra cá e criar um gordinho aqui na parte da cintura. E quando você estiver fazendo alguma peça de baixo, supomos uma calça, uma saia, aí você vai fazer o contrário. Nos outros dois casos, ela estava para baixo, então ela foi assim, do busto para a cintura, depois assim, da cintura para o quadril, e para fazer do quadril para baixo, eu viro ela assim, porque o meu quadril continua aqui, que é a minha parte onde tem a curva acentuada. Então, só eu colocar assim, ó, que ele vem e puxa para minha perna certinho. Talvez você esteja fazendo a modelagem agora desesperada porque o seu caso não se enquadrou em nenhum desses. Como eu falei lá no início, para começar a modelagem, a gente sempre usa a medida mais larga do corpo, que varia entre o busto e o quadril. Quando a pessoa tem o busto maior, geralmente isso aqui acontece. Você coloca a régua aqui em cima e aí você encaixa no ponto 13 e no 16, mas você não consegue encaixar nos 3 pontos de jeito nenhum. Se eu venho para cá, ele sai do ponto 16, e se eu venho pra cá, ele sai do ponto 17. Isso é super normal de acontecer e calma que tá tudo bem. O que você faz quando isso acontece? Você vai priorizar o ponto 13 e o ponto 16 e vai usar como parâmetro a reta do ponto 17. Então você vai colocar encaixando no 13, no 16 e aqui. E aí é só riscar. E aí ele vem, fica assim, e mantém reto até o ponto 17. Mais embaixo a gente tem que fazer mais uma alteração se o seu busto for maior do que o seu quadril. Aqui do ponto 2 ao 4, no caso estaria a medida do seu busto, só que nesse caso não vai dar certo. Então o que você vai fazer? Do ponto 2 ao 4 você vai marcar 1/4 do seu quadril e vai subir 1 centímetro até o ponto 25 normalmente. E aí é só fazer a curva da lateral normalmente, igual a gente fez no outro caso, puxando do 17 para o 18, sem usar a parte muito curva da régua, vira e coloca a curva de uma forma que ela mantenha quando chega nessa parte. E aí ele fica assim. Aí aqui na minha peça, eu vou colocar a régua, encaixando no ponto 11 e no ponto 12, fazendo aquela mesma continuidade que eu acabei de explicar. Então, vou até fazer maior aqui para vocês enxergarem. Ó, ele vem e mantém aqui e aqui. Do ponto 11 ao 13 eu puxo reto. Do 13 ao 16 e ao 17 eu encaixo a curva francesa assim. E vou movimentando ela até ela pegar nos 3 pontos certinho. Aqui do 17 ao 18, eu vou colocar a régua de uma forma que fique um pouquinho mais reta. E aí aqui nessa parte de baixo, eu fiz mais um estudo de caso porque pode acontecer aí também. O comprimento da blusa que eu fiz não vai até o comprimento do quadril. E aqui nessa parte, a largura que eu tenho é a largura do meu quadril. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a medida do quadril, que no caso do manequim é 19 centímetros. Aqui no meu molde eu nem consigo chegar aos 19 centímetros, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma folhinha aqui embaixo para eu poder marcar esse 19. Então agora sim
eu vou marcar o 19 aqui. Então, vindo com uma reta, o meu 19 tá dando bem aqui. Então, eu vou prolongar essa linha aqui. E aí, eu vou colocar a régua nessa posição. E vou observar se ele chega aqui mantendo, ó. Ó, aqui ele encaixou certinho. Então, eu puxo daqui pra cá. Se você observar aqui, ele não chegou a vir ao ponto 4, mas é porque essa partezinha aqui de cima é menor do que a parte do quadril. Então é por isso que quando eu pego numa parte mais alta, ela não chega aí até o ponto 4, que é na largura do quadril. É como se ela estivesse aqui e o meu quadril tá aqui. Se eu venho com a régua curva e puxo para essa partezinha que tá o ponto 4, ele vai fazer uma curva assim, ao invés de fazer uma curva suave de quando eu chego onde está o meu quadril. E ao fazer essa curva assim, vai criar um fofo aqui nessa parte que vai sobrar um monte de tecido. A partir disso, eu subo 1 centímetro aqui nessa parte e marco puxando do ponto 25, que agora é aqui, até a metade da minha modelagem, vindo de uma forma sutil. Aqui dá para observar melhor que a régua ela encaixa nessa reta, né? Então ele mantém, dá uma continuidade certinha. Como a cintura do manequim é bem fininha, ela dá aquele caso que eu tinha falado de dar um bico aqui. Então a gente vem, pode ser com a régua francesa ou com a de alfaiate, encaixo a régua assim, com a curva virada para o lado da cintura e tiro esse bico. A curva tem que ficar sutil. Como bem dizem por aí, cada caso é um caso. Então eu tentei trazer o máximo de possibilidades de coisas que geralmente acontecem para que você consiga fazer tranquilamente aí na sua casa. E para finalizar, marque 5 centímetros para dentro do molde para poder marcar o fio. E identifique essa parte como frente. Como o manequim é pequenininho, eu consigo fazer a modelagem da frente e das costas no mesmo papel. Se no seu caso não der, não tem nenhum problema. É só você pegar outro papel e começar a partir do zero. Então eu vou virar esse papel para o outro lado, vou começar marcando 5 centímetros aqui na lateral, em cima e embaixo, e 5 centímetros aqui em cima para esquadrar. Passo uma reta aqui e esquadro nessa parte para criar a parte de cima. Esse vértice eu vou nomear ele de 1, e do 1 ao 2 e do 3 ao 4 eu marco o comprimento da blusa, que são 50 centímetros. Passo também uma reta aqui. E esse é o meu ponto 2. Do 1 ao 3 e do 2 ao 4, eu vou marcar 1/4 do quadril, que no caso do manequim são 23,5 centímetros. E assim eu fecho o meu retângulo. Aqui é o ponto 3 e aqui o ponto 4. Do 1 ao 5 e do 3 ao 6, eu vou marcar a altura da cava, que no caso do manequim são 21 centímetros. Passo uma reta aqui e aqui eu tenho o meu ponto 5 e o ponto 6. Do 1 ao 7, do 3 ao 8, eu vou marcar a altura da cintura, que no caso do manequim são 38 centímetros. Passo uma reta aqui, pontos 7 e 8. Do 1 ao 9 e do 5 ao 10, eu vou marcar metade da largura das costas, que no caso do manequim são 38 centímetros, que dividido por 2 dá 19. Passo uma reta aqui, e aqui é o ponto 9 e aqui o ponto 10. Do 1 ao 11 eu vou marcar 1/6 do pescoço mais 1, que no caso do manequim dá 6,33 mais 1, 7,33. E aí você marca do jeito que eu te ensinei lá na frente. E esse é o ponto 11. Do ponto 11 subindo para o ponto 12, você vai marcar 3,5, que é a caída do ombro. Dá uma olhadinha na tabela de medidas para ter certeza se essa é a sua medida. E aqui eu tenho o ponto 12. Do ponto 12 ao ponto 13 é a mesma medida do ombro da frente. E por que eu preciso que seja a mesma medida do ombro da frente? O que acontece é que você tem a sua modelagem da frente e para que ela encaixe perfeitamente na de trás, você precisa que o ombro e que essa lateral seja do mesmo tamanho para que quando você vá costurar você não tenha nenhum problema de uma ficar maior que a outra. Você vai vir aqui na modelagem da frente e vai medir e ver quanto tá dando. Aqui deu 13 centímetros certinho. Eu vou vir aqui nas costas, vou colocar a fita exatamente no ponto 12 e aí eu preciso que ela passe na interseção do ponto 9 e vou marcar o meu ponto 13 bem aqui, ó. Então ele passa um pouquinho para frente do ponto 9 e fica um pouquinho abaixo. E a fita fica nessa posição. Aí você vem com a régua reta e junta todo mundo. É importante que essa linha passe pelo ponto 9 e fique assim.
E aqui eu tenho meu ponto 13. Do 5 ao 14, você vai marcar 1/4 do busto, que no caso do manequim são 21 centímetros. Aqui eu tenho o ponto 14. Do 7 ao 15, você vai marcar 1/4 da cintura mais 2 para pence. No caso do manequim, dividindo a cintura dele por 4, eu tenho 16 mais 2, 18. E aqui eu tenho o ponto 15. O ponto 16 é a metade entre o 5 e o 14. Então eu vou colocar a fita daquele jeito, vou dobrar ao meio e aí eu já encontro o meu ponto 16. Vou repetir a mesma coisa aqui embaixo, onde eu encontro o 17 e aqui embaixo o 18. Vou unir todo mundo. 16, 17, 18. Como minha pence é de 2 centímetros, eu jogo um para cada lado e uno a partir do ponto 16 com a régua reta. E aqui eu tenho o ponto 19 e 20. E para finalizar, eu marco 1 centímetro do 4 para cima e encontro o meu ponto 21. Para fazer o decote de trás, você vai usar a mesma lógica do decote da frente. Se você colocar a régua com uma curva muito acentuada, ela vai vir e vai criar um biquinho aqui nessa ponta. Então ela fica assim aqui no meio. Se você deixar a régua muito reta, ela vai ficar meio V e vai fazer uma pontinha assim. E o que você busca é aquela continuidade aqui no centro. Então você tem que colocar a régua de uma forma que você consiga observar que ela vai continuar aqui. Assim. Para fazer a curva da cava, você vai colocar encaixando no ponto 13, encostando nessa reta até o ponto 14. Vai ajeitando a régua até ela ficar bem certinha. E quando você chegar nos 3 pontos, é só riscar. Então, o certo é que ela venha dando uma continuidade aqui e aqui nessa parte fique com uma curva sutil. Se você tiver o busto muito grande, na parte de trás vai acontecer a mesma coisa. E aí você vai encaixar a régua assim. Coloque ela encostando no ponto 13 e dê prioridade para essa reta. E aí você vai colocar ela encaixando aqui e na reta e na ponta do ponto 14. E aí é só riscar. E ela fica assim. Então coloque a curva francesa, ajeitando até que ela fique bem encaixadinha e que dê a continuidade nessa parte. Encaixe a curva francesa nos 3 pontos, no 13, na reta e no 14. E aí é só riscar. Nas laterais, faça da mesma forma que você fez na frente, deixando a régua mais ou menos na metade para ela não ficar muito curva. Aqui eu vou encaixar outra folha embaixo, vou marcar 19 a partir do ponto 8, que é a altura do quadril do manequim, e vou fazer a curva mantendo a continuidade aqui nessa ponta. Subo 1 centímetro aqui para transferir o ponto 21 desse lado e faço a curva de baixo. Então, o que acontece? Se eu não fizer essa curvinha, essa pontinha vai ficar assim, ó, porque a da frente vem reta e a das costas vem reta, criando um bico. Então, eu faço essa curvinha justamente para suavizar essa união entre a frente e as costas. E para finalizar, eu tiro o defeito da cintura. Agora você já pode sair por aí gritando pro mundo que sabe fazer uma base de blusa perfeita. Deu um trabalhinho, né? Então, para proteger essa preciosidade, você pode transferir ela com papel carbono para um papel craft mais grosso ou uma cartolina, porque aí toda vez que você precisar fazer uma base, é só você transferir ela para o papel que você vai fazer a interpretação. Quem aí tá animado para começar a costurar peças bem maravilhosas? Então já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque no próximo vídeo eu vou te ensinar a fazer um casaco masculino bem maravilhoso. Porque o Dia dos Namorados está chegando e com ele você vai conquistar de vez o coração do crush. Me conta aqui nos comentários o que você achou e me dê sugestões de assuntos para os próximos vídeos. Meu nome é Priscila Rodrigues Azevedo e eu estou vestida de sonhos. Telhado que eu tenho do lado. Eu tenho um lado aqui? Direito. Que eu
Porque o Dia dos Namorados está chegando. Porque o Dia dos Namorados está chegando.